Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todos estão inscritos neste canal, que ouve a palavra. Nós desejamos de todo o coração que você venha a crescer. Nós sempre enfatizamos isso, essa é a meta, esse é o alvo e o propósito é crescer em Cristo. Quando encerra o capítulo 3 do livro de 2 Pedro, encerra no versículo 18 dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Veja, irmãos, 2 Pedro é o fim da vida de Pedro, assim como 2 Timóteo é o fim da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 7, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que homem extraordinário, que crescimento! Ele cresceu muito em Cristo, cheio da virtude de Cristo. E 2 Timóteo e 2 Pedro é o fim da vida desses homens, como Judas, o livro de Judas. Esses livros falam do tempo do fim, apontam para o tempo do fim, para esses tempos que estamos vivendo, os tempos do fim. Por isso, irmãos, quando encerra o livro de Pedro, 2 Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Não ser tirado do caminho, não se afastar do caminho, não desanimar do caminho, não voltar atrás, porque nós estamos numa batalha nesses dias, e a batalha é puxar para trás. A batalha é fazer desistir, é desanimar, é trazer dúvida. É uma guerra, é uma luta infernal contra os cristãos esse dia, oposição, perseguição, muita apostasia. Por isso, irmãos, nós temos que crescer no Senhor. Nossa atenção tem que estar nele. Antes crescei. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, irmãos, é amadurecer. Amadurecer. Deus busca filhos maduros, filhos crescidos. Paulo diz que quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia, discorria como menino. Mas quando cresci, me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Está no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 8, 9 e 10. Santificado é o nome de Deus. Irmãos, o Senhor quer filhos maduros. Quantas pessoas que param no caminho, desistem no caminho. E a maturidade não é só com respeito à idade da pessoa. Maturidade cristã. Maturidade cristã efetiva é aquele que busca, que se consagra, é aquele que não se engana com as distrações deste mundo. O mundo não atrai, o mundo não engana. As falácias do mundo não traz dúvida, nem as filosofias, nem as falsas pregações, falsas religiões. Por quê, irmãos? Porque nós somos chamados por Cristo. E ele disse no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão estranho. Não seguirão vozes estranhas, vozes malignas, sensuais, maldosas, maliciosas, desse mundo religioso, caído. Não, irmãos, o verdadeiro nascido de novo, aquele que nasceu da água do Espírito, como está em João 3,5, ele tem um chamamento. Ele tem um chamamento, é o chamado de Deus, e o chamado de Deus é para crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça, ter abundante graça, ser cheio da virtude da graça de Deus, porque é a graça que nos mantém de pé, é a graça de Deus que nos mantém firmes, é a graça de Deus que nos mantém com lucidez espiritual, pois muitos já se perderam a lucidez espiritual, se envolvendo em doutrinas estranhas, doutrinas enganosas, doutrina de demônios, como está escrito no livro de Timóteo. Doutrina de demônios, enganos, todas as doutrinas malignas são doutrinas que tiram o encabeçamento de Cristo, a centralidade de Cristo. Atente para isso, meu irmão, minha irmã. É sutil a obra do diabo nesses dias, é tirar a centralidade de Cristo. Mesmo pregando o Evangelho, você nota que Cristo não aparece. Só oro no seu nome, Ele não aparece. Ele não tem a centralidade, Ele não é o cabeça. Não há um cabeçamento de Cristo no cristianismo desse tempo. Atente para isso. Reúne, louvam, pulam, gritam, louvo, inventam coisas
E essas coisas não funcionam amanhã, depois de amanhã inventa outra coisa, e outra coisa. Inventa coisa, inventa, cai da unção, e quebra de maldição, daqui a pouco é cura interior, aquilo já fica no passado, e vão inventando coisa, levantando coisas estranhas. Irmãos, que criancice, que falta de crescimento espiritual, isso é imaturidade. Não há crescimento, não há aquela vitalidade em Cristo, não há a vida de Cristo aparecendo. Isso está em Colossenses 2,19, e não retendo cabeça. Pode haver reunião, pode haver louvor, pode haver ajuntamento, até evangelização, irmãos. Pode haver tantas coisas bonitas e maravilhosas, mas se Cristo não é o cabeça, se Cristo não é o Senhor de tudo isso, se não há uma direção de Cristo, se o Espírito de Cristo não está ungindo, é perda de tempo, é só interesse, é só comércio. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesses dias não podemos ser enganados, não podemos ficar na meninice como uma criancinha que é enganada com docinho. Uma criança é enganada com docinho, porque a criança espiritual é enganada com falsas promessas, falsas profecias, falsos obreiros, com coisas bonitas, atrativas. Mas quando você cresce, você abandona essas coisas, você foge dessas coisas, você ignora essas coisas, e ninguém te atrai com essas coisas. Isso é crescer, irmãos e irmãs, na graça e no conhecimento que é em Cristo, amadurecer. Bendito seja o nome do Senhor. E cada dia que passa, os anos se passam, você vê o quanto Deus guardou, o quanto Deus te protegeu, o quanto Deus te livrou, como você amadureceu, como a tua vida cristã amadureceu, a tua espiritualidade amadureceu, a tua vida de oração, de adoração amadureceram, tanto em particular como na comunhão com os demais irmãos. Quando reúne, pode trazer algo. Quando reúne, tem uma palavra, tem um testemunho, tem um salmo, tem uma doutrina, tem língua, tem interpretação, tem algo de útil para a edificação da irmandade, da igreja, como está em 1 Coríntios 14, 26. O imaturo não tem nada para oferecer, o imaturo não tem nada para dizer, não tem como edificar os outros, porque é imaturo, é criança. Antes crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. É o chamamento, é a ordem, é o mandamento, irmãos, crescermos. Por isso temos que colocar a cara no pó, abandonar as coisas que atrás ficam, seguir em frente, não olhar para trás, como diz 10:38 de Hebreus, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos chame, até que o Senhor nos recolha, porque Ele tem a data, o tempo certo para chamar cada um de nós. Paulo sabia que estava para partir. Paulo disse: já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. Aleluia, no capítulo 4 de 2 Timóteo. E Pedro também disse: o Senhor já está me recolhendo, como me revelou. Estou deixando esse tabernáculo. Você lê Pedro, 2 Pedro, você vê Pedro falando que o Senhor estava chamando, como lhe revelou. E Paulo disse: deixamos esse tabernáculo, esse corpo, para receber o edifício dos céus. Olha que vida gloriosa, olha que coisa maravilhosa preparada para os maduros que perseveram. Há uma coisa gloriosa nos esperando, além da nossa imaginação. Cresça na graça e no conhecimento, irmão. Cresça, resista às tentações, às malícias, às maldades, à lascívia. Não coloque coisas que a tua carne tanto deseja, que vai te puxar para trás, te angustiar, te maltratar espiritualmente, trazer angústia, atrasando o crescimento. Ó irmão e irmã, que o Senhor nos ajude a contar nossos dias, como diz o Salmo, para aproveitarmos todo o tempo, pois a palavra diz: remindo o tempo, porque os dias são maus, como está no capítulo 5, versículo 17 do livro de Efésios. Remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando toda oportunidade para buscar, apresentando o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não se conformando com este mundo, mas transformando pela renovação da mente, para experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis da vontade de Deus, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Crescei, não se embarace com as coisas desse mundo, com os enganos desse mundo, do que é postado, do que é falado, quantas mentiras, quantas coisas estranhas, trazendo medo, pavor, angústia e insegurança para os cristãos.
Você se desvia de Cristo, você afunda, você cai como Pedro se afundou, tirando os olhos de Cristo. Mas a palavra diz que nós crescemos como? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, capítulo 12, 2 de Hebreus, e o 12, 1 fala, não se embaraçando com os pecados que tão de perto nos rodeia, pois o Senhor nos chamou para uma carreira que está proposta. Carreira que está proposta é a carreira do crescimento. Crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, é aquela semente que cai em boa terra e dá fruto 30, 60, 100 por um. A palavra avançando, o Senhor avançando, o Senhor nos conquistando 30, 60, 100 por um, ser totalmente de Cristo, tomado por Cristo e cheio do Espírito de Cristo. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo nosso Senhor. Oremos. Senhor Jesus, invocamos o teu nome sobre esta palavra bendita e santa, aleluia, e rogamos, Senhor, ajuda-nos a se desembaraçar de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos a seguir a carreira que está proposta, Senhor, jamais tirando os olhos do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, seja sobre todos tua unção, tua vida, teu poder, teu ânimo, e que o Senhor traga revelação, Senhor. Espírito de sabedoria, revelação aos crentes nesses dias, para não ser enganado, ludibriado nesse tempo de trevas. Nós oramos, cremos em nome do Senhor Jesus. Em teu nome, aleluia. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã. Deus te dê graça, Deus te dê vida abundante. Se inscreva no canal se não é inscrito, divulgue, deixe o seu like e vamos crescer em Cristo, buscando mais do nosso Deus. Um abraço, meus queridos. Até a próxima, meus irmãos. Fique com Deus.